gente, sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindos. Gente, eu só vou fazer um pedido para vocês não se mexerem muito. Tá? É que eu tô... Não, mas podem respirar, gente. Respira. É só que eu tô com uma técnica aqui que exige muita concentração, tá? E aí, oi, gente, boa noite. Mais alguém para entrar? Ó, pessoal, a cabine, tô com vocês agora, tá? Isso, cabine linda, meu Deus! Boa noite, sejam bem-vindas, bem-vindos. Cheguem mais, gente, fiquem à vontade. Muito obrigada por vocês fazerem parte dessa obra, hein? Ai, gente, que casaco lindo! Posso? Deixa eu pintar. Lindo! Ei, vocês são um casal, né? Você pode colocar aqui a mão no... Isso! Ai, que lindo! Muito lindo! Sejam bem-vindos, entra mais, gente. Chega mais. Lindos. Já avisei do celular? Né? Colocar o celular no silencioso ou desligar. Ah, eu quero pintar alguém com uma coragem de desligar o celular. Ó, pegou o celular ali, não sei se tá no WhatsApp, mas ó, tô pintando com a coragem de desligar o celular. Nossa, gente, tá muito lindo. Se vocês estivessem vendo o que eu tô vendo. Coisa mais linda, obrigada por vocês fazerem parte dessa obra. Ai, deixa eu pintar, não pode deixar passar isso. Então, a gente pode começar? Podemos, já avisei do celular. O começo da minha história com a pintura foi na casa dos meus pais. Na sala tinha uma mesa de centro com aqueles livros bem pesados que só servem de decoração. Eu ficava ali folheando, viajando nas obras do Monet, do Renoir. Nossa, acho que foi a primeira vez que eu me apaixonei pela pintura. Depois eu comecei a fazer aulas de pintura com a minha avó. Eu tinha que deixá-la, ao invés de deixar e buscar, por que não, né? A gente teve tardes assim maravilhosas. Vocês acreditam que a gente tem um quadro juntas? Que a gente pintou juntas e assinamos juntas. Ai, a gente sempre foi muito conectada. Até desde antes de eu nascer, porque foi ela que deu o meu nome. Quer dizer, não foi bem isso. Vou explicar para vocês. O meu nome significa Aurora do Sol. Eu amo o significado do meu nome. Aurora do Sol. Porque nada neste mundo é incolor ou sem luz. Eu recebi esse nome porque a minha mãe, logo antes de ficar grávida de mim, ela perdeu a irmã. E a minha mãe ali no processo de luto, depois de ter perdido a única irmã que tinha, quando ela descobriu que ela estava grávida, ela pensou, nossa, se for uma menina, eu vou fazer essa homenagem para minha irmã. Só que a minha avó já tinha colocado esse nome na minha tia em homenagem à minha bisavó. Aí eu fico pensando assim, quão interessante, né? O nome que vai sendo ressignificado a cada geração. Afinal, a aurora do sol não é igual todo dia. E eu acho que são nos momentos de maior crise que a gente tem mais urgência para ressignificar as coisas, sabe? Eu tive um período que eu pensei em desistir do que eu mais amava fazer. Eu não sabia lidar com as críticas, eu achava que tudo que eu fazia não era bom o suficiente. Eu realmente pensei em abandonar uma parte de mim. E aí eu peguei uma tarefa bem simples, bem prática, que era pintar um vaso de flores, e eu fui pintando ali de uma forma bem realista, bem clássica, bem pragmática, e pintando cada vaso de flor, cada pétala de flor, assim como se fosse uma equação matemática. Eu achei aquilo insuportável. Era seco, meu Deus, sem vida, sem cor. Aí eu, por impulso, peguei uma folha de papel e lambuzei ela inteira de tinta. E comecei a pintar com um traçado bem forte, com muito movimento, com muita energia. E quando eu menos vi, eu tava me deixando levar pelas emoções que antes eu fugia. Eu tava me divertindo. Eu não tava me criticando, me julgando. Eu não tava querendo agradar ninguém. Nem com medo de enfrentar minhas próprias dores, não. Eu estava sendo uma explosão de cores.
com a coragem de estar presente, fazendo aquilo que eu mais amava fazer. Mas eu não sei porquê, eu não sou pintora. Até fiz uns cursos na Escola de Belas Artes, mas eu não sou pintora. Não sou pintora. Gente do céu, desculpa o transtorno, esse barulho, né? Caramba, eu tinha esquecido, porque o que pode ser normal para uma pessoa pode não ser para outra, né? E esse barulho já tá assim na minha cabeça, que já parece uma música. Eu tô há tanto tempo fazendo essa obra, eu tô há tantos anos convivendo com essa poeira toda, com esse faz, refaz, lixa, pinta, quebra, engessa, que eu nem lembro mais como é que era antes disso tudo acontecer. A primeira martelada foi num susto. No banheiro rosa, de azulejos velhos do meu apartamento alugado, uma bancada alongada com alguns frascos vazios, um armário bege com a porta quase caindo e um espelho com umas bordas meio encardidas, uns espirros de pasta de dente e uma luminária sem lâmpada e eu nas redes sociais. Na privada. Dancinha, fake news, movimento corpo livre, violência policial, dancinha, conselho de tarô, fofoca de subcelebridade, violência policial. Ai, como é bom fazer xixi. Mas eu fico mais na privada, no celular, do que mijando, né? Deixa eu... Ih, esqueci que tinha acabado. Acabou! Que cara de boba, de vida mais sem graça, sem vontade de nada essa que eu tenho. Ai, mas vamos lavar o rosto para mais uma reunião online, que eu preciso pagar as contas, eu preciso ajudar a minha mãe, eu preciso conversar com a vizinha, eu preciso passear com o cachorro, eu preciso fazer a comida da semana, eu preciso colocar algum brilho nesse meu olhar, porque eu não lembrava que eu tinha os olhos tão apagados assim. Ué? Que barulho é esse? Ah, não, era só o que me faltava. Mas não tá aqui não. Mas tá tão forte, tá tão perto esse barulho que... O pinga-pinga do tempo passando. O pinga-pinga que me faz lembrar o tempo todo que o tempo tá passando o tempo todo e eu... O que eu tenho feito além do mínimo para sobreviver? Eu não sei dizer mais nem o que eu tenho sentido. Eu só sei sentir um vazio. Eu não sei mais quais são os meus desejos, porque eu não me pergunto mais pelo que eu quero na minha vida. O que quer que me mova tá preso. Não tem fluxo, não deságua em lugar nenhum. É uma infiltração. Eu não estou deixando as minhas mágoas saírem e eu só estou estocando os incômodos. Eu estou infiltrada de água parada e todo mundo sabe que água parada não é bom. Meu Deus, já passou da hora de fazer uma reforma. Não dá para ficar estagnado desse jeito. Daqui, refletido no espelho, eu consigo ver o único quadro que eu pendurei na parede do meu quarto. Lógico que não é a versão original, né? Uma versão pixelada e meio cortada que eu vi vendendo no site da Magazine Luiza e por impulso eu comprei e coloquei na parede.
O mar fica sereno logo antes de virar. E foram nessas águas agitadas, com a pincelada bem intensa, que eu senti a vertigem da mudança chegando. O que eu sinto vendo esse quadro é um mar tão mexido, que me dá um nó na garganta. Uma angústia de não poder mais fugir do que eu sinto, sobe a minha maré. Sabe quando o teu coração bate tão mais forte, acelera quanto mais perto você chega de algo? Você sente o seu peito vibrar de tão forte que é. É um misto de medo e desejo ao mesmo tempo. Olha aí. O brilho nos olhos de novo. – 2020. Uma atriz na pandemia em busca de fazer um edital. Para, quem sabe, fazer uma peça sobre artistas plásticas. Aí eu comecei a pesquisar sobre pintores modernistas, mas eu fiquei numa dúvida. Será que eu falo sobre a Tarsila, que eu tenho muito mais conexão? Caraca, tinha um caderninho da Tarsila, tipo o caderno de Libra. Acho que era a obra dela, Operários. Não sei. Enfim, eu fiquei na dúvida se eu falava da Tarsila, que é muito mais conhecida, muito mais renomada, ou se eu falava da Anita Malfatti, que eu acho que nem todo mundo conhece muito. Nossa, eu fiquei nessa fritação sem saber. Ah, já sei! Eu vou comprar um livro de cada uma delas. Já estava por ali nas compras online mesmo. Nossa, eu fiquei numa ansiedade esperando que os livros chegassem. Mas eu já estava numa ansiedade mesmo, né? Ah, mas com elas acho que foi diferente. Foi diferente porque tinha um tesão do começo. Pensar naquilo assim, me enchia de esperanças, de possibilidade no futuro. E a gente bem que precisava disso, né? Aí, como eu tava sem porteiro, sem portaria, eu fiquei lá checando o tempo todo pra ver se os meus livros chegaram. Ih, o telefone tocou, os meus livros chegaram! Mas não chegou livro nenhum. Chegou uma carta. Gente, quem é que escreve carta hoje em dia? Um admirador secreto. Uma admiradora? Não, né? Ah, já sei. É uma amiga minha que se cansou, né, de WhatsApp e resolveu me mandar uma carta. Quem sabe assim eu leio e respondo mais rápido, né? Vamos lá. Tarsila querida? Tarsila querida? Beijos, Anita? Tarsila querida, agradeço a carta da Inglaterra e o cartão da Espanha. Sempre é um consolo, uma amizade firme. Só calculo o que terá armazenado de impressões e o quanto não terá apurado o gosto. Acho meu cego, completamente. Só me resta a lembrança de como eu me senti antes de vir para esta sonolência. Tenho tido muitas lições que têm me tirado tempo e energia, mas estou o tempo todo lutando, mesmo que seja mais espiritualmente que em prática. Continuo firme na ideia de seguir para a Europa próxima primavera. Só Deus sabe se o conseguirei. E ela só consegue essa bolsa para Paris uns 2 anos depois. Ter-se uma ambição destas participa muito mais do tormento do que do prazer. Contudo, morreria se abandonasse minha vida. Agora, uma mulher sozinha, sem capital e com honestidade não pode fazer fortuna. Disso eu já me convenci. Então eu me contento em ficar no vernáculo piedoso dos que me querem bem, incompreendida. Pois vá lá, chacun son choix, a cada uma sua escolha. Beijos, Anita. Participa mais do tormento do que do prazer. Sonolência. Agora, uma mulher sozinha, sem capital e com honestidade, não pode fazer fortuna. Disso eu já me convenci. Uma artista sem popularidade nem dinheiro, no vernáculo piedoso dos que me querem bem.
Uma mulher sozinha, sem capital, não pode fazer fortuna. Incompreendida. Anitta. Anitta Malfatti foi a desbravadora do modernismo no Brasil. Foi ela a primeira a trazer as influências do expressionismo para cá. A Anitta nasceu em São Paulo em 1889, no mesmo ano em que terminou a monarquia e começou a tal da República Velha. Sabe aquele jogo de oligarquias que ficavam trocando poder entre si? São Paulo, Minas Gerais, São Paulo. Como se só houvesse Sudeste, sabe? O puro suco do coronelismo. Daí um pouco antes, um aninho antes, em 1888, tinha acontecido a abolição da escravatura. Mas sem nenhuma política, nenhum programa, nenhuma educação para a sociedade. Nada, nenhuma reparação para o povo negro e indígena. A terra aqui pulsava dor, violência e desigualdade. Mas grandes revoltas e movimentos populares aconteciam nessa época. Porque não tinha nem 100 anos que tinha acontecido a independência do Brasil de Portugal, em 1822. A colonização exalava por todo canto. Gente, se o fedor tá forte até hoje, imagina nessa época, né? O começo da história da Anitta com a pintura foi através da sua mãe, Beth, professora de artes e línguas. Elas eram muito conectadas, mesmo Dona Beth sendo meio exigente com a criação dos 3 filhos. Beth era estadunidense com pais alemães. E o pai de Anitta, Samuel, era italiano. A Anitta tinha só 28 anos quando aconteceu a exposição de 1917. Uma exposição que causou no meio artístico de São Paulo, apenas por ser diferente. Apenas por não seguir as regras acadêmicas da pintura. Regras como, por exemplo, a pintura feminina. Uma maneira leve e suave de utilizar a tinta, pintando apenas temas considerados inferiores, como ações cotidianas. Nada de paisagens ou momentos históricos. E a Anitta não queria pintar isso, a Anitta não queria seguir essas regras. A Anitta queria seguir o que sentia, expressar sua perspectiva e não ser sufocada pela simetria. Enfim, aos olhos do público paulista, a Anitta não era a bela promessa que a sua família esperava. Era um escândalo! Romper com o que esperavam, com o que padronizavam. Depois que a Anitta enfiou o pé na porta, foi surgindo o movimento modernista e que aconteceu a Semana de Arte Moderna de 1922, que tinha a proposta de nacionalizar a arte e era em comemoração ao centenário da independência do Brasil. Mas o que eles tinham para comemorar? Aliás, a gente só está reunido aqui hoje por causa de uma categoria de um edital de cultura do bicentenário da independência. Mas assim, qual independência? De quê? O colonialismo que foi imposto na época da invasão do Brasil se mantém nas relações sociais e políticas. Aqui uma sala, logo depois do corredor, os quartos, uma cozinha, uma área e uma bela dependência de empregada. Se mantém nas nossas relações sociais, nas nossas relações políticas. A terra aqui ainda exala dor, violência e desigualdade.
Estranhavam a forma da Anitta pintar, dizendo que ela pintava como um homem. Mas eram os homens que diziam isso ao criticá-la. Será que se ela fosse um deles, ela seria tão criticada assim? A Anitta incomodava porque a sua arte era difícil deles compreenderem. Mas como que eles poderiam compreender, né? Compreender a outra. Criticar a outra. Vem cá, ação tem gênero. Quando eu descrevo determinadas ações, quais são as pessoas que vocês imaginam quando eu digo fazendo uma obra? Lavando roupa, executando uma cirurgia na coluna, dando aula para crianças, julgando um processo jurídico, jogando futebol, presidindo um país. Cada pessoa, forma, imagem que for aparecendo aí na cabeça de vocês eram muito diferentes uns das outras? Aliás, qual era a cor dessas pessoas? Quantas eram pessoas com deficiência? Beibinha, como a Anitta era chamada pela sua família quando criança, ela nasceu com uma deficiência congênita. Ela tinha uma atrofia na mão e no braço direito. E antes dos 4 anos, ela passou por várias cirurgias e depois passou por um longo e difícil período de aprendizado para poder utilizar a mão esquerda. A pintora só falou sobre isso muitos anos depois, em uma das poucas vezes que ela tocou no assunto. Outra vez, ela falou que ela só tomou consciência da sua assimetria aos 8 anos de idade. E pensando nessas questões na sala de ensaio, a gente decidiu que eu, Aracy, não seria a Anitta. A gente escolheu o caminho das trocas pelas diferenças, nessa busca instigante de estar cada vez mais perto da Anitta, mas sem apagarmos a sua representatividade e reconhecimento como pessoa com deficiência. Tem um tempo já que eu tô me perguntando o porquê das coisas, sabe? Por que é tão difícil retratar a Frida Kahlo como uma pessoa com deficiência, uma PCD como ela era? Logo ela que pintou inúmeros quadros de si, expressando o seu corpo e a sua história. Por que a gente pensa o que a gente pensa como a gente pensa? Sabe a explicação das coisas que estão aqui antes da gente nascer? Elas não são naturais. Elas são uma construção. Mas de onde é que elas vêm? Por que elas estão aqui há tanto tempo? É por isso que essa obra não acaba nunca. Quando eu acho que eu tenho que, sei lá, trocar uma tomada, eu descubro que eu tenho que derrubar uma parede inteira. Não adianta mudar só a superfície, senão o problema continua aqui. Foi a colonização quem ditou o que, quem e como deviam viver as categorias mulher e homem. Enfiou essa norma de corpo, de ação, de expressividade, de palavra, de sentimento em quem é que vivesse. Pensa só, na época da invasão do Brasil, um pouco antes, na Europa, estava se organizando a sociedade. Estava nascendo a burguesia e surgindo uma nova dinâmica familiar e social.
E o tipo de núcleo familiar heteronormativo foi imposto, diferenciando as funções sociais entre mulheres e homens. Umas trabalham dentro de casa, outros na rua. Umas não são pagas por esse trabalho, outros são. Entende o arranjo? Daí os colonizadores vêm, trazem todo esse pacote junto com a igreja e a ciência e afirmam o que for necessário para que os brancos se mantenham no poder, enquanto criam argumentos falsos para que negros e indígenas fossem escravizados, inferiorizados e arrancados tudo de si. Terra, família, cultura, decisão, humanidade. Então pensa só, que antes disso tudo aqui, havia milhares de povos indígenas e afrodescendentes que tinham outras formas de se organizar em comunidade, outras formas de estar no mundo para além de ser ou mulher ou homem. Calma, gente, eu não estou querendo dizer que é para vocês esquecerem do jeito que a gente vive hoje, não é isso não. Mas é só para vocês lembrarem um pouco que antes havia outras formas de construção, que hoje existem outras formas de construção. E que nesse caminho tão doloroso, talvez seja bem importante a gente desenhar as diferenças. De repente, você mesmo está nelas. Caraca. Meu Deus, que carro demorado. Tô muito atrasada. Vai, chega logo. 4 minutos. 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto. Ai, chegou, meu Deus, graças a Deus. Oi, moço, tudo bem? Boa tarde. Anitoca, querida. Desculpa a letra. É que eu tô escrevendo dentro do carro. Lembra até aquela carta que você escreveu pro Mário? A sua letra tava toda garranchuda, eu vi. KKKKKK. E será que você sabe o que é isso? KKKKKK? Bom, desculpa não dedicar mais tempo para a tua carta, mas é porque eu estava num evento falando sobre saúde mental. E aí eu fiquei tão apreensiva com essa minha apresentação que eu acabei não escrevendo a sua carta antes. E aí eu fico, assim, pensando, sabe, nas vezes em que a necessidade financeira tirou um pouquinho do nosso tempo de artista. Você foi professora, você teve seus apertos, você teve que trabalhar com outras coisas para poder pagar as contas. Eu te entendo. Eu te entendo, Anitta, eu tô na mesma. Mas vamos viver, sobreviver, superviver. O teatro e a psicologia estão em mim, assim como a licenciatura e a pintura estão em você. Sorte de quem foi sua aluna. Sorte de quem eu atendo? Ai, que arrogância dupla! Brincadeira, mas é que eu sei que a gente curte uma dedicação. Ih, eu já tô chegando no Sérgio Porto, tá? Até já! Sabe quando a rua vai te levando? Quando você sai de casa com o objetivo de ir para um lugar,
Só que ele é só o primeiro de uma jornada madrugada dentro. Aí sempre tem aquele momento que você pensa assim, meu Deus, como é que eu vim parar aqui? E correndo atrás da Anitta, eu cheguei em Nova York. Independent School of Art. É uma escola de arte independente, nada acadêmica, com uma dinâmica bem livre de experimentação. Uma escola modernista, com um espírito mais urgente do que acadêmico. Ah! O Homer Boss! Uau, é o professor da Anitta! Ela é bem chegadinha nele. Ai, aqui é assim, gente de todo canto do mundo. Last Party? Última festa? Então quer dizer que eu tô em uma daquelas festas que acontecem a cada 3 meses, quando a escola recebe uma ordem de despejo por falta de pagamento. O bom é que a gente pode curtir como se não houvesse amanhã. Ai, mas tem. Porque na segunda é tudo misteriosamente pago. A Isadora Duncan! Meu Deus! Que bailarina revolucionária! Aqui é assim, estudantes, visitantes de várias origens, refugiados de guerra. Paga quem pode e quem tem. Aqui nessa cômoda deve ter a tal da gaveta mágica, onde rodava o dinheiro dos estudantes e visitantes da escola. Nunca fechava, nem empobrecia, nem enriquecia. Eu vou assimilando todos os detalhes, vendo o chão sujo de tinta e poeira, os cavaletes, umas obras inacabadas, os móveis velhos. Eu encontro um sofá e me afundo nele. Ai, eu quero absorver assim cada respiro criativo desse lugar. Olha lá, gente. O bonito do chão. É como a Anitta dizia. Do chão, criador dos Ready-Made. Objeto usual, promovido à dignidade de objetos de arte pela simples escolha do artista. Acho que agora eu tô começando a entender o que a Anitta diz sobre aqui ser mais ou menos surrealista. E olha que ela já morou 4 anos em Berlim, tá? É, foi lá que começou a sua festa da cor. Ai, que privilégio é ter um tio e padrinho mecenas, né? Ela tinha o dinheiro contadinho, mas graças a ele, ela conseguiu estudar onde sonhou. Na Alemanha e aqui em Nova York, que é onde ela pinta a maioria dos seus quadros que ela vai expor em 1917. Eu acho que o álcool começou a bater. O jazz se mistura, assim, a uma quantidade de pensamentos que tá até parecendo que eu não tô entendendo o que as pessoas estão falando. Ué, mas não tô entendendo mesmo não, porque é inglês, francês, alemão. Ai, eu tô perdidinha. Gente, ali. É a Anitta. Nossa, que linda! Ela tá toda empolgada, conversando numa rodinha perto do bar, com uma camisa branca de golinha dobrada, um lenço no braço e um leve sorriso. E acho que ela percebeu que eu tô olhando para ela há alguns minutos. Ela olha para mim e ergue o copo no ar, como que brindando comigo. Eu brindo a ela de volta. Salve, Anitta Malfatti!
Tem horas que eu... Tem horas que eu não vejo muito sentido no que eu faço. Um vazio de sentido. Uma inadequação. Uma constância de inadequação. Cadê? Tem uma história da Anitta bem conhecida, que ela, aos 13 anos de idade, ela foi para perto dos trilhos de um trem, perto de onde ela morava, na Barra Funda, em São Paulo. Ela amarrou as suas tranças e se deitou debaixo dos trilhos do trem para viver uma experiência bem extrema e perigosa em busca de algum sentido para si. A pintora fala sobre isso assim como o seu momento de revelação. Ela diz que ela viu muitas cores, muitas luzes e a certeza de pintar. Parece que por toda a sua história a Anitta é meio acompanhada por uma sombra de depressão. Existem outros relatos de experiências extremas, como ficar dias sem comer, dias sem dormir. Os tormentos da Anitta às vezes apareciam mais que os seus prazeres. Ela sentia que ela não se encaixava numa suposta normalidade exigida. No quarto, um armário enorme de madeira maciça pesava quase que afundando o chão. Ai, gente, eu tenho que arrumar isso. Sério, pra que a gente guarda tanta coisa? Melhor, deixa eu ver o que tem aqui dentro. Fotos de infância, documentos necessários só nos piores momentos, coleção de lembranças constrangedoras, caixa de críticas torturantes e portfólio de culpas. Ah, eu falei que tava pesado, né? Que louco, né? Quando algum material parece que te leva, assim, para um momento. Parece que é uma viagem no tempo, a sensação volta num instante. E... Ué, o que é isso aqui? Isso aqui não é meu, nem de ninguém? Não. Como é que pode isso... Ué, mas eu não vou duvidar de mais nada, eu já tô arrodeada pelas paredes que eu mesma quebrei. Ter em minhas mãos o caderno diário da Anitta segurar os seus segredos e aleatoriedades. Tá cada vez mais próximo dos detalhes mais íntimos. Afinal, eu não quero entender a Anitta. Eu quero sentir, eu quero absorver, eu quero dissolver. Isso não significa que não gostemos de nós mesmos. Acontece que muitas vezes o outro se faz muralha, com medo das nossas individualidades. Uma deficiência lida como falta, incompletude de algo que eu deveria ser ou ter. Só que essa falta, a ideia da falta, é sempre em relação ao outro que se diz completo. Mas em relação a você, não me falta nada.
Eu não falto com nada por ser diferente do que você considera normal. A normalidade nada mais é do que o apagamento das plurais possíveis formas de ser. Eu sou plural. Eu sou muitos. Nessa muralha que você cria, nossos corpos são expostos como incômodos, impossíveis, inférteis, insuficientes, indesejados, incapazes. Não. Não. Eu sou indomável. Anitta! Eu posso te dar um abraço? Ai, como ela é cheirosa, gente. Eu tive um encontro com a Anitta. Foi em 1935, quando ela veio visitar. Eu marquei bem no dia que ela veio visitar a construção do MAN. Achei apropriado. Foi numa sala de pintura, assim, num ateliê. Tinha umas bancadas e uns cavaletes, uns rabiscos, tinha uns lápis, umas tintas. E as janelas estavam abertas, dava para ver assim, um desenho lindo do rio, a Baía de Guanabara, o sol batendo no mar, brilhando. Ai, o céu azul, o dia estava tão bonito. Ai, o dia tá tão bonito, né? Como eu queria muito encontrá-la, eu estava mais efusiva, ela mais tímida. Mas ela respondeu com muita atenção todas as dúvidas que eu tinha dela, porque eu tenho muitas dúvidas sobre você, Anitta. Bem, a primeira pergunta que eu tenho é: qual é a sua maior qualidade? Eu amo o que eu faço. E aí, meio que numa entrevista de emprego, uma entrevista de revista, é porque assim, eu não queria saber dela o que já tinham falado sobre ela, sabe? Eu queria, na verdade, saber o que você pensa sobre você. Então, a minha segunda pergunta é: qual é o seu maior defeito? Raiva? Raiva? Eu te entendo, Anitta. Sabe aquela raiva que você acha que você engole, mas aí você fica ali ruminando, 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 por dias, meses, anos, a vida inteira? Aquela raiva que só faz mal pra você? Eu te entendo, Anitta. Te entendo. E agora, sem querer tomar muito mais do seu tempo, o que você teria feito de diferente se pudesse voltar atrás? E, gente, acho que eu peguei ela. Sabe quando você se prepara direitinho para a entrevista, mas tem aquela pergunta que... porque ela virou as costas, saiu e foi rabiscar num cavalete. Eu teria me declarado pro Mário, pessoalmente. Eu teria olhado no fundo dos olhos dele, ao vivo, e teria dito: eu quero estar com você. É você que eu escolhi para ficar. Eu tô apaixonada por você. Eu te amo.
E daí ela se virou, veio em direção a mim. E olhando no fundo dos meus olhos, agora é ela que me pergunta: por que você está fazendo essa obra? Por que você não quis me dar valor? Pra dar no final, espalhar pra geral. O olho acabou, eu vou ficar. Vocês pensaram que eu ia rebolar minha bunda hoje? É só um pente. O mole acabou, eu vou ficar. Eu vou cair. Você merece mais que me fez sofrer. Vou me acabar, eu vou me bezoar. Vou te esquecer, pelo olha legal, olha ideal. Por que você não quis me dar valor? Menina, vocês estão sabendo do babado entre a Anitta e o Mário? Como que Mário, gente? Mário de Andrade. Isso, do Macunaíma. Gente, babado super mal resolvido que eles tinham. Vocês sabiam que ele dedicou o livro inteirinho só pra ela, um livro dele, de poesia? É. Sabia não? Ih, acho melhor não contar então, né? Melhor não contar, porque depois vão ficar me chamando de fofoqueira e vão dizer que eu tô fazendo fake news. Ai, tá bom, eu conto, mas ó. Pouca gente sabe disso, hein? Olha só, eles se conheceram quando o Mário foi na exposição dela de 17. Aí o Mário parou em frente a um quadro e ele não parava de rir, descontroladamente. A Anitta, que já tava puta com as críticas, chegou lá. O que há de engraçado aqui? E aí ele ria mais ainda. Depois que ele conseguiu se recompor, ele disse que ele tinha ficado impressionado com o quadro e que um dia aquele quadro ainda seria dele. E não é que é. É o Homem Amarelo. É dele até hoje. E aí eles ficaram super amigos, porque o Mário ficou indo várias vezes na exposição. Aí eles começaram a fazer rolezinho de fim de semana. Até aí tudo bem. O negócio é que, mesmo por cartas, dava pra sentir assim uma eletricidade nas palavras. Dava pra sentir assim uma admiração excitante mútua entre eles, mesmo estando em países muito diferentes. Gente, ai não, isso eu vou ter que contar. Vou ter que contar. Seguinte. O Mário e a Anitta combinaram de se encontrar na estação de trem logo antes da Anitta partir para Paris. Eles iam dar aquele último abraço antes de ficarem anos sem se ver, anos longe um do outro. Aí sabe o que o Mário fez? Se atrasou e não chegou a tempo. Foi. Aí depois ele mandou uma carta dizendo assim: tão desastrado que eu sou, no momento que mais te desejara, coberta de prazeres, em vez de prazeres, causa-te pesar. Perdoa. Poético, né, gente? Não, ainda tem mais. Em uma das despedidas ele escreve assim: a ti, o mais esperado abraço, o mais desejado abraço, o mais íntimo abraço. Lindo, né? Boy libriano, gente. Boy libriano, é. Ai, aí, o que aconteceu? A Anitta se apaixonou por ele, né? Se declarou numa carta sentimental a um amigo, como ela mesma falou. Aí depois que ela mandou essa carta, se declarando, sabe o que ela pediu? Ela pediu pra ele rasgar a carta. E aí, vocês sabem o que foi que ele fez? Ele rasgou a carta. Ai, gente, coitada, né? Ela ficou toda constrangida, morreu de pedir desculpas. Ai, uó, né? Assim, você ter que jogar palavras e não poder pegar de volta. A gente no WhatsApp, a gente manda uma mensagem, se a gente se arrepende logo, a gente ainda dá tempo ali de apagar. Mas ela não. Que horrível, jogar palavras e não poder pegar, ainda mais as de amor. Ainda mais quando você acha que você não vai ser correspondido. Cara, que difícil, né? Assim, você se vê numa relação sozinha. Eu te entendo, Anitta. Realmente,
Eu te entendo. E aí, na piscina de cartas que os dois encheram, Anitta e Mário, tinha sempre uma discussão que é muito presente na vida da Anitta, que é a crítica às suas escolhas artísticas. Na famosa exposição de 1917, as pessoas não conseguiam entender o enigma que eram as telas de Anitta Malfatti. Daí houve algumas obras devolvidas, ataques às suas obras, artigos de jornal a chamando de anormal. Sabe aquele tio e padrinho mecenas? Então, ele ameaçou tacar uma bengala em um de seus quadros. Gente, como não ser afetada por esse tipo de reação? A Anitta ela foi criticada por trazer o modernismo para o Brasil. Depois ela foi criticada por não se manter no modernismo. Caraca, não importa, né, o que ela fizesse, ela seria criticada de qualquer jeito. E olha só o paradoxo. O movimento que pregava a quebra de padrões, cobrando padrões. Uma vez, em uma das respostas a insistentes cobranças do Mário de Andrade, a Anitta, bem debochada, ela responde: estou clássica. Como futurista, morri e fui enterrada. Eu não sou acadêmica, viu, seu malcriado? Essa conversa mole é literatice sua e não trabalho meu. Foi uma página de bobagem e nada mais. A força criadora, Mário, não é coisa nossa. Está em todas as sementinhas do mundo, no universo todo, em todas as coisas, como em todos os indivíduos. Não se encontra em estado latente, só nos artistas. Eu acho uma prepotência pensarmos que possamos ser os únicos míseros privilegiados. Olha, gente, te falar que tem muita ferramenta para usar ainda, viu? Muita ferramenta para usar. Ó. Falar também que vai ter muito quebra-quebra pela frente ainda. Muito quebra-quebra. Afinal, tem obra que não tem fim mesmo, né? Tem obra que não acaba nunca. Em 1960, eu fui visitar a Anitta em Diadema, no interior de São Paulo, onde ela decidiu morar num sítio bem simples. Eu cheguei bem cedo e logo vi um jardim lindo, enorme na minha frente. E ela estava lá, cuidando das plantas, das flores. Oi, de casa, oi, Anitta, vim te visitar, quero saber como que você tá. Ela me autorizou a entrada e disse que ia conversar comigo enquanto cuidava das plantas antes que o sol subisse. E aí eu comecei a olhar ali naquele espaço sozinha, tão silencioso, tão pacato. Você não se sente sozinha? Não. É assim que se é. Não me sinto sozinha, não. E aí quase que no automático eu perguntei, mas você não tem vontade de voltar para a cidade? Ela deu um riso meio debochado, como se estivesse meio cansado de responder isso.
Acho que ela já estava meio cansada de ter que estar sempre explicando as suas escolhas. Depois, bem firme, ela me respondeu que não, que ela estava muito feliz ali em meio à pintura, às pessoas, ao povo. Eu estou bem aqui. Eu pinto sagrado. Enquanto ela estava aguando as rosas vermelhas e amarelas, lindas. E aí eu perguntei, mas Anitta, vem cá, qual é o segredo para essas rosas serem tão bonitas? Constância. Eu me dedico todo dia um pouquinho a elas. Eu abri um sorriso e guardei aquilo no melhor lugar do meu coração. Não que eu já não soubesse, né? Mas foi importante ouvir aquilo. Ainda mais vindo dela. E aí ela terminou com as rosas, com as plantas, terminou de aguar e disse que já tinha terminado o serviço e que como eu estava ali, ela poderia aproveitar para me mostrar o ateliê dela. Gente, eu no ateliê da Anitta! Olha só, aqui é o quadro que eu estou pintando agora no momento. É uma passagem bíblica. Você reconhece, Araci, esses personagens, essa passagem bíblica? Gente, era o Cristo nas ondas, sabe? Cristo caminhando lá sobre as ondas, indo até o barco. Aí Pedro, todo impetuoso, pede para caminhar também. Jesus não deixa, Jesus está lá caminhando sobre as águas, Pedro caminhando sobre as águas. Mas aí bate um ventinho, Pedro já fica morrendo de medo, afunda, pede para Jesus socorrê-lo. Jesus socorre Pedro, eles sobem no barco. E aí Jesus pergunta, homem de pouca fé, por que duvidaste? Sei sim, Anitta. Ai, que bom que você sabe, Araci. Até agora o título é Cristo nas Ondas. Mas eu tô pensando em colocar por que duvidaste? Afinal, uma pergunta é sempre melhor do que uma afirmação. Não é mesmo? Por que duvidaste? Eu sabia também que tela era aquela. Era o último ou um dos últimos trabalhos de Anitta, que pertencia à sua última fase, em que ela pintou religiosidades, festividades, pintou o povo. Uma obra inacabada, mas completa. Completa porque chegou até mim, chegou até vocês. Uma obra que ela não terminou, mas uma obra com infinitas possibilidades. Para sempre um porvir. E já na despedida, a Anitta se levantou, foi até um armário e disse que tinha um presente para me dar. Gente, vocês não vão acreditar o presente que ela me deu. Era a primeira tela dela que ela pintou, o burrinho correndo. Ela disse, Araci, eu pintei essa tela quando o meu irmão me desafiou. Ele disse, duvido que você saiba pintar um animal em movimento como esse. Toma para você. Toma para você, Araci, para você que está só começando. O burrinho correndo. Não era um cavalo, um elefante, um dinossauro, um mamute, um dragão. Não, era um burrinho. Mas ele não estava deitado, parado ou até andando, não. Ele estava correndo.